Olá a todos, estamos começando mais um Dicas sobre Trompete e desta vez vou falar sobre algumas pesquisas que andam sendo feitas sobre embocadura, sobre dentição, sobre posição do bocal. Bom, e vamos começar falando sobre dentição, já que nós temos no Brasil um grande pioneiro que vem tratando de músicos realizando tratamento de ortodontia. Trata-se do Dr. Alexandre de Alcântara, que é um médico ortodontista que atende em São Paulo, que vem realizando um trabalho fantástico, especializando-se em músicos resolvendo problemas referentes à dentição. Espero que dentistas de outros estados sigam esse caminho e que conheçam o trabalho desse grande profissional que tem feito muito pela carreira de vários instrumentistas brasileiros. Bom, então falando sobre dentição, vou falar sobre dois tipos de dentição que são os mais comuns, o overbite, que eu traduzi para sobremordida, não sei se é um termo traductível, né, do inglês, e o underbite, que vocês vão ver na gravura seguinte. E eu recolhi esse pequeno texto aqui da página 1 da Pedagogia do Trompete, livro escrito pelo David Hickman, professor da Universidade do Norte do Arizona. Vou ler esse pequeno texto. No caso de uma sobremordida severa, o maxilar inferior necessita ser projetado para a frente, a fim de fornecer uma superfície relativamente plana entre os dentes da arcada superior e inferior, para que permita um ângulo mais horizontal possível. Bom, esse assunto dialoga muito com o assunto da videoaula anterior, na qual eu falei sobre tipos de embocadura e mencionei a embocadura de mandíbula fixa e a embocadura de mandíbula flutuante ou móvel. Essa então é a overbite, que é o meu caso. A minha arcada superior ela é um pouco acima da inferior. Já aqui nós vemos um caso muito severo de underbite, e vou ler o texto. Apesar de ser menos comum, uma leve dentição com sob-mordida, tentei traduzir, mais acentuada, causa uma vibração maior dos lábios inferiores do que os superiores, o que ocasiona uma má qualidade de som. Isso de acordo com David Hickman na página 3 da Pedagogia do Trompete. É muito menos comum esse tipo de dentição e do jeito que ele falou, fica claro que o lábio inferior vibra mais do que o superior e causa um certo desequilíbrio na embocadura do instrumentista. Novamente, recomendo enfaticamente que conheça o trabalho do Dr. Alexandre de Alcântara, que atende em São Paulo. Vou deixar na descrição desse vídeo alguns links de matérias sobre o trabalho dele, sobre o perfil do Facebook dele também, para que as pessoas possam entrar em contato e, de repente, ter nele a solução de algum problema grave de embocadura. Eu dei aula na Suíça para crianças de 8 anos até adolescentes de 18 anos de idade. E muitas dessas crianças começavam a usar aparelho já na pré-adolescência. E isso era um problema e acarretava muita desmotivação, porque o aluno ele começava a sentir muito incômodo, muita dor, tinha que fazer ajustes com a embocadura. Existe uma razão para isso. A grande maioria dos ortodontistas eles buscam uma oclusão dental boa e o fator estético é preponderante. Já no caso de nós, instrumentistas de sopro, eu acho que a gente deveria abrir mão do fator estético da dentição e buscar funcionalidade. Daí a importância de um instrumentista de sopro buscar o auxílio de um especialista. Então conheçam o trabalho do Dr. Alexandre de Alcântara e vocês vão tirar excelentes conclusões a respeito dele. Já ainda falando sobre pesquisas realizadas sobre embocadura, vocês vão encontrar no site wilkton.com vários vídeos, fotografias nas quais eles retratam embocaduras de instrumentistas. E eles usam esse bocal feito de uma resina em acrílico, um bocal transparente que permite a visualização da parte vermelha do lábio. Então é muito interessante porque eles conseguem ver os lábios em ação, vibrando durante o ato de tocar o instrumento. Vale a pena ressaltar esse instrumentista aqui, que ele coloca o bocal bem para baixo, né? Vocês veem que a parte vermelha do lábio inferior está quase rente à garganta do bocal, né? Isso, na minha opinião, pode ser um malefício para o instrumentista. Suponhamos, provavelmente ele tem um fluxo de ar superior, não sei, ou inferior, né? Muito provavelmente o ar dele desce para poder penetrar na cavidade do bocal.
A maioria das embocaduras de trompetistas que eu vi dessa forma, algumas funcionam bem, outras não, depende muito do fluxo de ar. Aqui vocês veem embocadores de trombone. Aparentemente é a mesma pessoa que tirou as fotos para poder exemplificar. Mas é interessante notar que na gravura de cima, o bocal já apresenta uma distribuição muito mais uniforme no lábio do instrumentista. E vocês veem que os lábios aqui já estão mais tensionados para cima, né, em forma de sorriso, enquanto na gravura de baixo, o bocal já está mais tensionado para baixo, né. Eu vi muitas pessoas tocando com bocal de trombone bem mais próximo do nariz, assim, né, o bocal colocado acima do lábio superior. É interessante vocês compararem a distância pelo nariz do instrumentista. Vocês veem aqui o nariz, a distância que está do bocal, comparada à distância aqui super pequenininha, né, do bocal com o nariz do músico. Então dá para perceber essas duas diferentes embocadores de trombone, né? Aqui também eu extraí do site Wilkton, onde eles realizam também um trabalho de embocadura voltado também para a ideia de fluxo de ar. Ele alega que nessa primeira foto é um instrumentista que possui um fluxo de ar para baixo, o que eles costumam chamar em inglês de downstream. E aqui na gravura abaixo vocês veem essa setinha para cima que diz respeito ao upstream. Nos próximos slides, talvez no próximo, vou falar sobre Donald Reinhardt, que é um pesquisador que trabalhou os diferentes tipos de embocaduras de acordo com o fluxo de ar. Então ele classifica em vários tipos e subtipos de embocadura. Então aqui vocês veem o bocal muito bem distribuído entre as partes vermelhas do lábio, né? Realmente são 4 casos bem diferentes, sendo que esse aqui é uma distribuição mais uniforme, né? Nesse aqui você já vê o bocal um pouco mais para cima e aqui já para baixo, relativamente para baixo, e aqui também. Vocês veem já tem uma diferença muito pequena, né, entre uma embocadura e outra aqui, assim como na gravura de cima. O bocal muito abaixo do lábio inferior, isso pode ser um pouco problemático na minha opinião, porque vocês vão ver que o centro da vibração muitas vezes não vai estar bem direcionado, né, para a garganta do bocal, e pode sobrecarregar e em geral quando o bocal fica muito em cima da parte vermelha, causa fadiga. Então, assim, a parte vermelha é mais sensível. Na minha embocadura, por exemplo, fica um pouquinho mais para baixo. Claro que isso varia de pessoa para pessoa. Tamanho do lábio, textura, formato, tudo isso tem uma influência. Agora, vocês vão ver algumas gravuras aqui exemplificadas pelo Philip Farkas, que foi trompista da Orquestra Sinfônica de Chicago e um pesquisador muito importante dos metais. Se sua extensão alta não é boa, você deveria checar o seu queixo quando você toca. Normalmente, problemas no agudo são causados pelo que o trompista Phil Farkas denomina como a aglomeração do queixo, como ele demonstra no primeiro conjunto de imagens acima. Eu vou colocar o link depois na descrição do vídeo para vocês acompanharem. Vou colocar o link do site Wilkton também, para que vocês possam ter acesso a esses sites. É tudo em inglês, infelizmente, mas hoje em dia com a ferramenta do Google Translator, né, o Google Tradutor, a gente consegue ainda ter acesso a bons textos escritos redigidos em língua estrangeira. O que eu observo nessa foto é uma embocadura tensionada de tal modo que parece que os lábios estão comprimidos. O lábio superior e inferior comprimidos, isso pode gerar alguns problemas para a vibração labial, né? Essa é na minha humilde opinião. Agora na gravura seguinte, é um caso diferente. Eu já observo, antes de ler o texto, uma embocadura muito mais limpa, mais consistente, mais bem distribuída. Mas vamos ver o que o Philip Farkas está falando a respeito disso. Se o centro de seu queixo não está esticando para baixo na região aguda, como Farkas demonstra acima no segundo conjunto de fotos acima, a abertura do seu buzzing vai ser muito fechada. Consequentemente, suas notas agudas soarão tensas. E você vai compensar isso usando uma pressão maior do bocal. Esse é o caso que ele exemplifica aqui dessa gravura. Vocês se lembram quando eu falei, né, nos slides anteriores sobre o Donald Reinhardt? É um pesquisador que nasceu em 1908, faleceu em 1989. Ele tratou o assunto de diferentes tipos de embocadura
de uma maneira bem detalhada, bem enfática. Vou ler o texto que eu recolhi para vocês. Donald Reinhardt fez um estudo detalhado de centenas de embocaduras de estudantes e escreveu o livro Encyclopedia of the Pivot System, que classifica diferentes embocaduras em 4 tipos e 5 subtipos, sem se preocupar com a posição do bocal ou posição da mandíbula. Reinhardt acreditava que todo o fluxo de ar dos instrumentistas de metal se direcionam pelo menos à metade inferior ou superior entre a garganta e o copo do bocal. Ele atribuiu os termos fluxo inferior e fluxo superior. Vou fazer um pequeno adendo. O fluxo inferior, vocês veem sempre esse termo chamado downstream. É quando o ar penetra na embocadura por baixo. É exatamente o que acontece aqui nessa gravura que eu estou passando o cursor. Enquanto o outro tipo, que é o fluxo superior, ele chama de upstream. Vocês vão notar que já o ar aqui ele vai para a superfície de cima do bocal, para em seguida penetrar no backbore. Vou retomar a leitura. Embocaduras com fluxo de ar inferior normalmente possuem uma maior proporção de lábio superior no bocal, enquanto embocaduras com fluxo de ar superior têm uma proporção maior de lábio inferior. Referência Donald Reinhardt, Encyclopedia of the Pivot System, na página 191. O meu ar, é interessante notar, o meu ar ele desce, ele é um downstream. Quando eu vibro meus lábios, eu sinto a ventilação vir de cima para baixo. Se eu colocar as mãos, a mão acima dos meus lábios, eu não vou sentir nenhum fluxo de ar. Se eu colocar na frente, tampouco. A maior parte da ventilação vai para baixo. E a minha embocadura é relativamente bem distribuída. Vou tentar me aproximar da câmera para vocês observarem. Espero que vocês tenham conseguido notar. Bom, vamos passar para o próximo slide. Aqui é muito interessante, vocês vão ver uma filmagem em raio-x de um trompista e de um trompetista. E dá para ouvir o áudio. Aqui está praticamente inaudível. Vocês vão ter que olhar o link que eu vou deixar na descrição do vídeo para ver aqui no canal Chris DeValnor, tá bom? Que foi o canal que postou esse vídeo. E muito interessante. Inclusive eu tenho procurado em Belo Horizonte clínicas de raio-x que façam esse tipo um ultrassom e grave, né? A gente consiga gravar a execução do instrumentista acompanhando a imagem que vocês estão vendo a imagem gerada aqui em raio-x. Dá para ver a língua trabalhando, a glote, o maxilar do trompista que se move muito mais do que o maxilar de um trompetista. Isso porque a extensão da trompa é mais ampla. Vou colocar o vídeo um pouquinho mais para frente para vocês verem o trompetista. Vejam só o trompetista agora. Eu acho que não dá para vocês ouvirem muito bem o vídeo, mas visitem o site, o canal YouTube Chris DeValnor. Vocês vão poder ter acesso. Tá bom? E como eu disse anteriormente, o link vai estar na descrição. E, bom, muito interessante, o Wilkton também faz esse trabalho de pesquisa em torno das embocaduras. E ele fala justamente sobre fluxo de ar. Vocês vão poder observar no vídeo que ele tem pessoas com as desembocaduras mais diferentes uma das outras, executando seus instrumentos. E ele faz uma pequena descrição em textos sobre cada uma dessas embocaduras. Vocês podem ver aqui no texto justamente. É bastante interessante. Assistam o canal, se inscrevam e acompanhem o canal do Wilkton, que é muito interessante. Eles têm um site que eu também vou deixar na descrição. Para finalizar, eu vou citar agora o caso de um trompetista que eu conheci na Holanda, num concurso internacional. Ele é americano, ele se chama Denver Deal. Ele é primeiro sargento da banda do exército americano. Vou tentar traduzir aqui o que está escrito em inglês para vocês. Em 2007, depois de tocar numa embocadura machucada durante 15 anos, o trompetista primeiro sargento Denver Deal sofreu uma cirurgia nos seus lábios.
o cirurgião encontrou uma herniação, um problema, né, uma tensão do orbicularis oris, que é o músculo, né, que é responsável pela rigidez muscular em torno do lábio. Desde então, ele fez uma recuperação completa que excede as suas habilidades anteriores, ou seja, ele passou a tocar melhor o trompete depois da cirurgia. Nesse vídeo, o primeiro sargento Dill demonstra como ele apoia o bocal antes da cirurgia e como ele apoia o bocal na embocadura reabilitada através da cirurgia. Vou colocar para vocês observarem aqui. Vocês observem aqui, ele está colocando justamente o bocal em cima da cirurgia, da cicatriz da cirurgia. Vocês já observam que ele já era uma pessoa que tinha muita facilidade de tocar trompete. Só que depois, vamos ver se ele já vai demonstrar. Essa ainda é a embocadura antiga. Vou colocar agora para vocês compararem. Olha só, a embocadura depois da cirurgia. Tentem observar a diferença de sonoridade e a extensão dele ficou ainda mais ampla, o som mais aberto. Muito interessante. Vocês vão encontrar esse vídeo no canal da West Point Band. Eu vou deixar o link também na descrição. Vocês encontram o Denver Dill nas redes sociais, para quem quiser conhecê-lo e conversar. É uma pessoa muito acessível, é um trompetista fabuloso, como vocês puderam notar nas gravações. E ele passou por diversos problemas de embocadura, então assim, é uma pessoa que pode dar conselhos preciosos. Eu imagino que ele não fale português, então é necessário saber inglês para poder entrar em contato com esse grande músico que é o Denver. Muito bem, muito obrigado por ter assistido este vídeo. Se você gostou do vídeo e achou que o conteúdo é relevante e merece ser passado para frente, curta, comente, compartilhe este vídeo. Além de assistir os demais vídeos do meu canal, se inscrevam nesse canal do YouTube, clique no sininho para receber as atualizações de vídeos que eu for mandando. Acompanhe também meu trabalho pelo Facebook, eu costumo compartilhar conteúdos bastante interessantes pelo Facebook. Para quem mora longe, sejam sempre bem-vindos em Minas Gerais, na Universidade Federal de Ouro Preto. Eu estou lá todas as segundas e sextas lecionando, sejam muito bem-vindos. As aulas em grupo da classe de metais em geral são abertas. Essas aulas ocorrem às segundas-feiras às 5 horas da tarde. E temos uma banda sinfônica que ensaia também segunda-feira à noite. E sexta-feira, manhã e tarde, eu costumo ofertar as aulas individuais. Então é isso. Muito obrigado e nos vemos na próxima videoaula. Até breve.